1 hora por dia é o que a maioria das pessoas tem. Boa parte delas tenta te convencer de que esse tempo não é o suficiente para mudar a tua realidade através do estudo para concurso. Hoje eu vou te mostrar a minha estratégia, o que eu faria se eu estivesse começando agora do zero. E hoje eu vou abrir a minha realidade para ti, com estratégia real, dizendo por onde eu começaria, te mostrando tintim por tintim, de A até B, para que tu consiga alcançar esse objetivo, que é ser aprovada e depois nomeada em concurso. Para que tu nunca mais precise passar pela realidade de ter chefe chato, escala 6x1, plantão, trabalho em sábado, domingo, feriado, e construir a tua vida e os teus sonhos de uma forma que tu acha interessante e do jeito que tu escolheu. Eu sou mais uma concurseira CLT e nesse canal eu compartilho minha rotina, meu dia a dia, minhas estratégias de estudo em busca da tão sonhada nomeação em um cargo público. A primeira coisa que eu quero te pedir é que tu pare de se comparar. A gente vive numa realidade em que a gente pensa que somente estudando 8 horas por dia a gente vai alcançar uma vaga em um cargo público. Mas eu quero te falar que a verdade não é bem assim. Eu estudo para concurso há quase 2 anos e estudando 2 horas por dia eu já conquistei sim algumas aprovações. Ainda estou atrás da minha nomeação, mas eu já consegui notar que através do estudo constante é possível sim conquistar uma boa vaga. Precisa de estratégia. Mas é aquela história que o feito é melhor que perfeito. Então, mais vale tu estudar com constância 2 horas por dia durante todos os dias do que estudar de vez em quando, 8, 6, 5 horas e tudo sem uma estratégia, um foco, uma meta. Então, coloquei aqui só para te lembrar que 2 horas por dia parecem ser só 2 horas, mas na verdade são 60 horas por mês e 720 horas por ano. Então, fazendo isso todos os dias com método e estratégia, tu consegue sim alcançar bons resultados. Ok, temos 2 horas por dia. Como eu organizaria os meus estudos com essa realidade? A primeira coisa que eu faria seria dividir essas 2 horas em 2 blocos. Cada bloco com 50 minutos, ou seja, por dia eu estudaria 2 matérias diferentes. Mas de que forma eu faria esse estudo? Eu dividiria cada bloco em 30 minutos de teoria, e essa teoria tu pode escolher se tu vai fazer através de videoaula ou PDF, depende da forma como tu assimila melhor o conteúdo. E depois eu usaria os últimos 20 minutos questões, praticar questões. Uma coisa que é bem interessante é que tu faça questões da mesma banca para qual tu vai prestar o concurso e para o mesmo nível. Ou seja, se tu tá estudando para um concurso de nível médio, tu precisa fazer questões da matéria que cai para concursos de nível médio. E, se possível, da mesma banca, porque assim tu já vai entender quais são as preferências da banca, quais são aquelas matérias que mais caem, de que forma a banca cobra determinado conteúdo. Eu deixei aqui 3 sites que eu uso no meu dia a dia para estudar através de questões. O primeiro é o Anki. Na verdade, ele também é um site, mas funciona melhor como um aplicativo. Tu pode baixar ele no celular, no computador ou no tablet. Eu aconselho que tu utilize e tenha ele em todos os teus dispositivos, porque tu consegue sincronizar. Então daqui a pouco tu coloca uma questão no celular, se tu atualizar, tu consegue mexer nela e treinar ela pelo tablet, pelo computador. É uma única conta em diferentes plataformas. Outras plataformas que eu uso, outros sites que eu uso, inclusive para abastecer o meu Anki, é o Que Concurso e 123 Questões. A 123 Questões, ela é mais simples assim e menos conhecida e te possibilita fazer mais questões no plano gratuito. Então tu consegue fazer cerca de 20 questões por dia, mas uma coisa que eu faço, uma diquinha cá entre nós, é ter pelo menos 3 e-mails cadastrados em cada uma dessas plataformas, porque assim eu consigo em um dia praticar 20 questões no bloco 1 e 20 questões no bloco 2 de matérias diferentes, utilizando esses 2 perfis de acesso. Tão importante quanto saber o que eu faria se eu estivesse começando do zero é saber o que eu não faria, porque eu acho que às vezes quando a gente começa a estudar para concurso, tem tanto conteúdo, tanta matéria, tanta fórmula, é mapa mental, é PDF, é videoaula, é curso pago,
São infinitas as possibilidades, então é bem importante tu saber o que não fazer. Então aqui vai minha singela contribuição. A primeira coisa que eu não faria é estudar só através de teoria. Claro que a teoria é super importante para relembrar temas que a gente viu na faculdade, na escola, mas ela sozinha não vai conseguir fazer com que tu assimile de fato esse conteúdo. O teu cérebro, a tua memória, ela precisa de um estudo ativo para que tu consiga assimilar de fato essas informações. Precisa, tu pode sim ver a teoria, mas é muito importante que tu pratique tudo que tu vai aprendendo ao longo desse processo. A segunda coisa que eu não faria seria comprar qualquer curso. E aqui eu não tô falando do curso A, B, C. Eu não compraria nenhum curso antes de criar o hábito de estudar para concurso. Isso porque a nossa rotina e a gente mesmo, né? A gente gosta do caminho mais fácil, daquela estratégia já montada e pensada por alguém, mas a verdade é que não adianta tu comprar o curso A, B, C, mas não organizar a tua própria rotina, o teu próprio ambiente de estudo. Então, algumas coisas precisam evoluir e amadurecer na tua vida antes de simplesmente comprar um curso. Porque senão vai ser só mais uma coisa que tu compra e usa 1, 2, 3 semanas e depois deixa de lado porque tu não colocou na tua rotina. Então, antes de comprar qualquer curso, eu te aconselho a estruturar a tua rotina, criando espaços para que tu consiga todos os dias sentar para estudar e, mais do que isso, entender se tu assimila melhor através de videoaulas ou através de leituras de PDFs. E aí, depois que tu te conhecer um pouquinho melhor em relação a isso, aí tu vai estudar as possibilidades de quais cursos comprar, se faz mais sentido assinar uma plataforma de questões, ou se para ti faz mais sentido pegar uma mentoria, enfim, são vários os caminhos, mas tu precisa tomar as rédeas da tua vida no sentido de saber o que é melhor para ti, porque essa é a verdade. Lá na hora em que tu estiver fazendo a prova de concurso, ninguém vai estar lá segurando na tua mão. Então tu precisa saber o que funciona para ti. A terceira coisa que eu não faria de jeito nenhum é esperar vir a vontade de estudar. Porque, gente, convenhamos, vontade, assim, que chega, a gente tem vontade de sair, de estar com a família, de assistir uma série no Netflix, de andar de bicicleta, de ir pra academia, e olhe lá, né? Algumas coisas nem isso. Mas a gente tem vontade de fazer coisas que são prazerosas, que são gostosas, e o estudo para concurso, com o tempo, ele vai sim te deixando meio viciada, assim, mas isso demora, não é da noite pro dia. Então, tu precisa se comprometer e criar essa definição para ti mesma, porque simplesmente esperar vir à vontade, se tu ficar só esperando isso, nunca vai acontecer, sabe? Então, não dá para ficar esperando. Outra coisa é esperar um momento perfeito para começar a estudar. Eu sei que a gente acaba criando estratégias na nossa cabeça no sentido de sabotar mesmo o início do trabalho duro, né? Então, eu vou esperar começar o ano novo para estudar, esperar começar o mês para estudar, vou esperar começar as aulas da minha irmã para começar. Esse momento perfeito, ele não existe. O momento perfeito é aquele em que tu decide, cria uma estratégia e começa. E muito provavelmente tu vai começar com várias coisas para ajustar, assim, não vai ser da noite pro dia, vou começar a estudar e tudo vai ficar perfeito. Não. Provavelmente tu vai começar a estudar, aí tu vai ver que tu fica muito cansada depois que tu chega no trabalho, aí tu vai pensar em, de repente, começar a estudar antes de trabalhar. Então, o mais importante é começar, porque aí tu vai saber, tu vai ter uma visão geral do panorama e a partir disso tu vai te entendendo, te conhecendo e tornando possível isso. Uma outra coisa que eu não faria de jeito nenhum seria me comparar com outras realidades. A gente vive a nossa vida e cada um tem o seu dragão por dia para matar. Cada pessoa acaba tendo a sua realidade e a partir disso vai criando a sua própria estratégia para dar conta e fazer o que é importante. Então não adianta a gente
ficar se comparando com pessoas que moram perto do trabalho, pessoas que vão de carro, pessoas que trabalham home office, porque cada realidade é uma realidade, então tu vai precisar criar a tua rotina dentro do teu momento atual de vida. Outra coisa que eu não faria de jeito nenhum se eu estivesse começando a estudar agora seria esperar abrir o edital para daí começar a estudar. Claro, muitas vezes a gente decide começar a estudar para concurso porque abriu um edital, tu olhou ali, achou legal, achou interessante o salário. 1, 2 vezes acontecer isso, tranquilo, de boa. Mas agora, sempre esperar abrir um edital para começar a estudar, o ideal é que tu comece a estudar independente se tem edital aberto ou não. Tu vai olhar o edital da edição passada, do último concurso, para entender mais ou menos quais foram as matérias que foram cobradas, quais os temas exatos, mas começa a correr agora já, não espera abrir edital, porque, né, bora lá, gata. E a última coisa que eu não faria de jeito nenhum é só estudar sem fazer simulados. Muitas vezes, eu já fiz algumas provas desde que eu comecei a estudar e muitas vezes algumas pessoas já me falaram: nossa, eu não consegui dar conta do número de questões. Eu não consegui, não tive tempo, tive que sair, não consegui responder tudo. Isso acontece real porque as pessoas não simulam nas suas casas. Pessoal, no mínimo, 1 vez por semana, tu vai sentar numa mesa, numa cadeira, botar uma água, uma banana e vai simular o teu tempo de estudo. Tu vai pegar uma prova antiga da tua banca, do teu concurso, e a partir disso tu vai simular essa prova. E só vai levantar para ir no banheiro, sem falar com ninguém da tua casa, tal qual como se tu estivesse lá fazendo a prova. E aí, pelo menos 1 vez por semana tu faz isso, porque aí tu vai ver quanto tempo tu demora para ler um texto, quanto tempo tu demora para fazer todas as questões. E outra coisa, cronometrar. Não vai ficar com relógio, porque no dia da prova a gente não usa relógio, mas coloca um cronômetro no teu celular que vai estar em outro cômodo. Quando tu começar, tu liga ele, e quando tu terminar a prova, tu desliga ele para ter uma noção de quanto tempo tu tá levando. E aí faz isso 1 vez por semana para que tu consiga se acostumar com a quantidade de questões, com a extensão dos textos, com tudo, todo. Assim, pensa que tu tem que deixar o mais próximo possível de como vai estar no dia da prova, porque isso vai fazer bastante diferença. Gente, até aqui foi todo o conteúdo do vídeo, é tudo que eu faria. Vou até voltar aqui para que vocês vejam. São as minhas estratégias, tem essa questão da constância, os blocos de estudo, como eu faria a divisão desses blocos, o que eu estudaria e o que eu não faria de jeito nenhum. Tudo isso já é o suficiente para que tu consiga montar a tua estratégia e definir como vai ser o início desse estudo. Mas caso tu queira, eu criei um guia completo para que tu fuja o mais rápido possível da escala 6x1, assim como eu tô tentando fazer comigo. Então, eu coloquei nesse e-book toda a minha estratégia, de forma muito detalhada. Mostrei como eu faço para organizar uma rotina, toda uma metodologia super testada, porque eu já fui aprovada em outros concursos desde que eu comecei a estudar. E qual é o diferencial para mim? Ao meu ver, o grande diferencial desse e-book é que ele foi criado por alguém que está vivendo essa realidade. Ou seja, eu pego o ônibus para ir trabalhar, eu pego o ônibus para voltar do trabalho, eu trabalho 8 horas, eu vivo coisas que eu imagino que tu também viva aí, e eu acho que ninguém melhor do que alguém que está vivendo isso para mostrar quais são os caminhos que existem. E tudo isso por um valor irrisório, R$ 39,99, menos do que tu pagaria para comer uma pizza hoje. Eu não sei como é aí na tua cidade, mas aqui na minha cidade a gente paga uma pizza a partir de R$80. E com certeza é um conteúdo muito valioso e que vai te dar um norte nesses estudos. Mas então é isso, gata. Lembra que 1 hora por dia vale muito mais do que 8 horas esporádicas. Eu quero saber de ti, qual é a maior dificuldade que tu encontra na hora de começar a estudar? Me conta aqui nos comentários e a gente segue conversando por ali. Até o próximo vídeo. Beijo!